No vídeo de hoje, vamos resumir um dos mais importantes e mais lidos livros sobre finanças de todos os tempos. Me refiro ao livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. A obra já vendeu mais de 70 milhões de cópias desde que foi lançada, em 1937. Em Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill fala sobre 13 características que pessoas ricas possuem em comum, as quais foram observadas através de entrevistas que o autor realizou durante um período de 20 anos com os 500 milionários mais distintos de sua época. Mesmo após quase um século de seu lançamento, Quem Pensa Enriquece ainda é considerado um best-seller e uma fonte preciosa de conhecimento para aqueles que estão dispostos a trilhar o caminho da riqueza. As 13 características observadas por Napoleão Hill podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, e conhecê-las uma a uma se constitui a chave para que possamos dar os primeiros passos para nos tornarmos também pessoas bem-sucedidas. Então, fique atento e acompanhe cada uma das 13 características ao longo do nosso vídeo, e comece a trilhar hoje mesmo o seu caminho rumo à riqueza. Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o canal A Arte do Aprimoramento. Bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, a sua curtida é muito importante e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de qualidade, podendo alcançar um número maior de pessoas. Agora, sem mais demora, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. O título do livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, pode parecer, à primeira vista, algo superficial. Ora, basta eu pensar para enriquecer? Que simples, não é? Mas reflita um pouco mais sobre esse título. Pois o que você pensa importa e muito. Na verdade, você se torna o que você pensa. Por exemplo, se você não vê riqueza em seus pensamentos, como você espera alguma vez ver riqueza na sua vida? Napoleão Hill argumenta que pensamentos são coisas, e quando os pensamentos são combinados com propósito, persistência e desejo, podem ser transformados em riqueza e outros sucessos materiais. Por isso, dissemos que você se torna o que você pensa, porque você só conquista aquilo que mentalizou anteriormente nos seus pensamentos. Ou seja, é preciso mentalizar para conquistar. Todas as grandes conquistas começaram com um pensamento, com uma ideia. Tudo que a humanidade já criou foi, antes de tudo, uma ideia que floresceu na mente de uma pessoa. Mas pensar somente não basta. Por isso, Napoleão Hill nos mostra o que é preciso fazer para que nossos pensamentos se tornem realidade, descrevendo os 13 princípios que ele compilou a partir das entrevistas que realizou com os milionários mais proeminentes de sua época. Dentre eles, Henry Ford, John Rockefeller, Thomas Edison e Theodore Roosevelt. Esses são alguns dos homens mais ricos do século XX, que foram fonte de inspiração para que Napoleão Hill estabelecesse os 13 princípios para alcançar a riqueza e ser bem-sucedido na vida. E são esses princípios que nós veremos a seguir. Mas atenção! Os princípios elencados pelo autor se complementam. Então, é importante que você conheça cada um deles para começar a agir e a trilhar o caminho que vai levá-lo à riqueza. O primeiro princípio é o desejo. O desejo é o primeiro e mais importante dos princípios para alcançar a riqueza. As grandes conquistas não nascem de desejos vagos e incertos. Por isso, Napoleão Hill afirma que o desejo deve ser ardente. Ou seja, se você quiser conquistar algo grandioso, é indispensável a presença de um desejo ardente no que quer que você esteja buscando. Napoleão Hill indica 6 passos que devem ser seguidos para alcançar o seu desejo em relação à riqueza. Essa informação, segundo ele, veio de Andrew Carnegie, um operário comum numa fábrica de aço que conseguiu, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem uma fortuna. Esses princípios também foram verificados e aprovados por Thomas Edison, e são os seguintes. Primeiro, estabeleça na sua mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Depois, determine exatamente o que você dará em retribuição pelo dinheiro que deseja. Lembre-se que não existe nada de graça na vida. Em terceiro lugar, defina uma data de quando você pretende possuir o dinheiro que deseja. Em quarto lugar, elabore um plano e comece a agir. Comece já, quer esteja pronto, quer não, mas coloque o plano em ação.
Em quinto lugar, escreva os passos anteriores em uma declaração clara e concisa, que inclua a quantia de dinheiro que você vai adquirir, a data para essa aquisição, o que você vai dar em troca e descreva claramente o seu plano para acumular essa quantia. Por fim, o último passo é: leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, antes de dormir e quando acordar pela manhã. Quando fizer essa leitura, é essencial que você veja, sinta e acredite que você já possui a quantia de dinheiro que deseja. Seguir esses 6 passos é algo essencial para que você consiga iniciar o seu percurso em direção à riqueza. O segundo princípio é a fé. Ter fé é acreditar em algo. Significa que é preciso, de fato, acreditar no seu desejo. Se você não acreditar no que você está fazendo, não adianta ter um desejo ardente. Se você não tiver fé, dificilmente você irá conseguir o que deseja. A fé é crucial. Se a sua fé não está forte o suficiente agora, não se preocupe, porque no terceiro princípio nós veremos de que forma é possível desenvolver a fé. Napoleão Hill destaca que a fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Quando você estiver lendo a sua afirmação, elaborada com base nos 6 passos descritos no princípio do desejo, o primeiro que listamos aqui, faça isso como se o que você deseja já houvesse acontecido. Tenha fé em seu desejo e já o considere como uma realidade em sua vida. O terceiro princípio é a autossugestão. Para que possamos atingir nossas grandes metas, precisamos ativar o poder do nosso subconsciente. A autossugestão é a forma de colocar o nosso subconsciente para trabalhar a nosso favor. A autossugestão, como explica Napoleão Hill, é a sugestão para si mesmo. Ele diz que, através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa, o princípio da autossugestão alcança voluntariamente o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. Por conta disso, certifique-se que os seus pensamentos estão voltados para o seu sucesso e não para o seu fracasso. Você tem a habilidade de controlar a própria mente, porque você tem o poder de alimentá-la com os pensamentos que você escolhe. E isso é incrivelmente poderoso. Por isso, escolha sempre os melhores pensamentos e ative o seu subconsciente de forma a auxiliar você a atingir os seus objetivos. O quarto princípio é o conhecimento especializado. É importante compreender que conhecimento por si só não atrai dinheiro. Napoleão Hill explica que, para que o conhecimento atraia dinheiro, é necessário que esse conhecimento seja organizado e dirigido de forma inteligente através de planos de ações práticos com o objetivo definido de acumular dinheiro. Segundo o autor, o conhecimento por si só não se constitui como poder. O conhecimento por si só se constitui como poder em potencial, mas não gera riqueza. Conhecimento só se torna poder se for e quando for organizado em planos de ações definidos e dirigidos a um fim definido. Ou seja, como diz Napoleão Hill, o conhecimento só tem valor pelo que se aproveita de sua aplicação a um fim útil. Por conta disso, identifique o que você precisa aprender ou aprimorar em termos de conhecimento para que o seu desejo se torne uma realidade. Mas não basta somente ter o conhecimento certo, é preciso colocá-lo em prática. Da mesma forma, se você somente assistir esse vídeo e não procurar colocar em prática os conhecimentos aqui compartilhados, esse conhecimento se tornará inútil e de nada vai adiantar para que você atinja a riqueza que deseja. O quinto princípio é a imaginação. Para Napoleão Hill, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar poderá alcançar. Pense nas várias coisas já criadas pela humanidade, da mala de rodinhas acopladas a computadores, aos veículos mais sofisticados, que permitem ao homem desbravar o mundo e o espaço. Tudo isso, em algum momento, esteve na mente de alguém que imaginou, projetou e executou a sua criação. A imaginação é necessária para fazer a combinação do conhecimento especializado com as ideias, para dar forma ao desejo e executar as ações necessárias para trazer a riqueza. Há 2 tipos de imaginação: a imaginação sintética e a imaginação criadora.
A imaginação sintética consiste em organizar conceitos, ideias ou planos em novas formas. Já a imaginação criadora equivale ao que chamamos de sexto sentido e é ativada por meio de pressentimentos e inspirações que se constituem através da conexão com a inteligência infinita. Napoleão Hill diz que essas duas habilidades de imaginação, a sintética e a criadora, se tornam mais atuantes com o uso. Elas são como músculos, que ficam mais fortes com o uso e mais fracas se estiverem inativos. Para converter desejo em dinheiro, vamos precisar, com mais frequência, da imaginação sintética, mas também haverá ocasiões em que ativar a imaginação criadora será importante. Assim, desenvolva sua imaginação. A imaginação pode ser desenvolvida com o conhecimento especializado adquirido, colocado em prática através de novas formas. Até agora, já vimos os 5 primeiros princípios elencados por Napoleão Hill para alcançar a riqueza. São eles: o desejo, a fé, a autossugestão, o conhecimento especializado e a imaginação. Coloque aí nos comentários, você acha que esses princípios são realmente importantes para quem deseja conquistar a riqueza? O que estamos dizendo até aqui está fazendo sentido para você? Comenta aí. Ah, e não esquece de deixar o seu like, pois ele é muito importante para a gente. Agora, dando continuidade, vamos ao princípio número 6, que é o planejamento organizado. No primeiro princípio que discutimos nesse vídeo, aprendemos que um dos passos para que o nosso desejo se concretize é definir um plano e começar a agir imediatamente, quer estejamos prontos ou não. No princípio 6, planejamento organizado, Napoleão Hill dá instruções de como colocar em prática o plano traçado. O autor diz que deve ser criada uma aliança da mente superior. A aliança da mente superior nada mais é do que o grupo de pessoas que irá ajudá-lo a executar o seu plano. Pode ser um grupo ou simplesmente um parceiro que irá iniciar a empreitada com você. O importante é que você se conecte com o número de pessoas que será necessário para a realização do seu plano. Você deve decidir o que disponibilizará para os integrantes desse grupo, em troca da sua cooperação, já que ninguém trabalhará sem nenhuma compensação. Essa compensação pode ser financeira ou outro tipo de benefício. Encontre-se com os membros do seu grupo de mente superior com frequência. Napoleão Hill sugere que esse encontro aconteça no mínimo 2 vezes por semana, até que o grupo tenha aperfeiçoado o plano ou os planos necessários para a acumulação de dinheiro. Napoleão Hill também diz que é importante manter a harmonia entre os integrantes do grupo, já que o princípio da mente superior nada será capaz de conseguir se não houver harmonia entre os seus membros. Com relação a esse princípio, o autor observa que nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas. E é através desse grupo de pessoas, ou seu parceiro, se for o caso, que você irá traçar e executar os planos para materializar a construção da sua riqueza. O 7º princípio é a decisão. Você sabe me dizer o que faz alguém se destacar? Bem, uma das coisas é saber tomar as próprias decisões. E as pessoas ricas e bem-sucedidas têm uma coisa em comum: o hábito de tomar decisões de forma rápida e de mudar essas decisões devagar, se e quando precisarem ser mudadas. Napoleão Hill destaca que a procrastinação, que é o oposto da decisão, é um inimigo comum, que praticamente todo homem tem de vencer. Agora, pare e reflita. Você terá a oportunidade de testar a sua capacidade de chegar a decisões rápidas ao terminar de visualizar esse vídeo, estando pronto para começar a colocar em prática os princípios para alcançar a riqueza, descritos por Napoleão Hill. Então, coloque aí nos comentários se você está decidido a colocar em prática os ensinamentos descritos pelo autor no livro Quem Pensa Enriquece. O 8º princípio é a persistência. Napoleão Hill diz que a persistência é o fator essencial no processo de transmutar o desejo em seu equivalente monetário. A base da persistência é o poder da vontade. Os 13 princípios listados por Napoleão Hill levam à construção da riqueza e já foram comprovados através da experiência de vida de 500 milionários de sua época. A fim de aplicar esses 13 princípios, é preciso compreendê-los a fundo e, acima de tudo, aplicá-los em sua vida com persistência.
A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. A prática do hábito da persistência se constitui como uma proteção contra o fracasso. Quem persiste não desiste e assim caminha em direção à realização do seu desejo, através de ações concretas que vão levar ao sucesso pretendido. O princípio número 9 é o poder da mente superior. Já vimos nesse vídeo que o conhecimento em si não se constitui como poder. O poder floresce quando o conhecimento adquirido é colocado em ação através de planos práticos. Napoleon Hill explica que esse poder é necessário para acumular dinheiro e também para a retenção do dinheiro depois que foi acumulado. Dessa forma, através do princípio da mente superior, o autor explica as formas de se adquirir poder, ou seja, as fontes do conhecimento. Primeiro, ele cita a inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser alcançada com o auxílio da imaginação criadora, a qual, conforme já vimos, é ativada por meio daquilo que podemos chamar de sexto sentido. A segunda fonte de conhecimento é a experiência acumulada. Essa fonte de conhecimento já está disponível para acesso. Pode ser encontrada, por exemplo, nos livros, e uma parte dessa experiência acumulada é ensinada nas escolas e nas universidades. A última fonte de conhecimento, citada por Napoleon Hill, é a experiência e pesquisa. Nas ciências e em praticamente todas as outras facetas da vida, os homens se reúnem, classificam e organizam novos fatos. Napoleon Hill explica que essa é a fonte para a qual nos dirigimos quando o conhecimento não pode ser obtido através da experiência acumulada. Aqui também a imaginação criadora pode ser usada. A fim de transformar o conhecimento em poder, você deve organizá-lo na forma de planos definidos e agir de forma imediata para a concretização desses planos. E essa tarefa será difícil de ser alcançado caso você esteja sozinho. Então aqui, mais uma vez é reforçada a importância do planejamento organizado, que inclui a participação de no mínimo um parceiro, que irá, junto com você, colocar em prática o plano traçado. A mente superior pode ser definida como a coordenação de conhecimentos e esforços num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Ative o poder da sua mente superior com a parceria e auxílio de pessoas que possuem os mesmos interesses que você e também buscam os mesmos objetivos, e juntos coloquem em prática o plano traçado para alcançar a riqueza. O 10º princípio é o mistério da transmutação sexual. Napoleon Hill defende que, de todos os desejos humanos, o sexual é o mais poderoso e pode impulsionar o desenvolvimento da agudeza da imaginação, da coragem, da força de vontade, da persistência e da capacidade criadora. Para o autor, a transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. Assim, tais pensamentos podem ser redirecionados para outras formas, e isso inclui a acumulação de riqueza. A transmutação da energia sexual exige força de vontade, mas o esforço é recompensado. O desejo sexual é algo inato e natural. Ele não pode ser eliminado, mas pode ser desviado para formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito do homem. O princípio número 11 é o subconsciente. O subconsciente, segundo Napoleon Hill, recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos de qualquer natureza. Assim, você pode plantar de forma consciente qualquer plano, pensamento ou propósito em seu subconsciente. O autor explica que seu subconsciente vai agir primeiro em seus desejos dominantes, que se misturam aos seus sentimentos emotivos. Então, é sua responsabilidade vigiar para que a sua mente seja, na maior parte do tempo, alimentada por pensamentos e emoções positivas. Lembre-se que pensamentos positivos e pensamentos negativos não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Assim, o tipo de pensamento que você escolhe cultivar com mais frequência é aquele que será dominante e influenciará a concretização dos seus planos. O princípio número 12 é o cérebro. Napoleon Hill acredita que o cérebro humano tanto transmite como recebe vibrações do pensamento.
Por isso, o autor defende que todo cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outros cérebros. Para Napoleão Hill, a mente se torna receptiva ao pensamento quando estimulada ou aumentada para um elevado grau de vibração, que lhe chega por fontes externas. Nesse contexto é que age a imaginação criadora, por exemplo, a qual, como já vimos, tem por base o sexto sentido. E é sobre o sexto sentido de que trata o último princípio listado por Napoleão Hill, o qual veremos agora. O último princípio, conforme o próprio autor esclarece, só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois que os outros 12 princípios forem dominados. O sexto sentido, na verdade, é o ápice da filosofia descrita no livro de Napoleão Hill. Para o autor, a compreensão do sexto sentido só ocorre através da meditação, do desenvolvimento mental interno. Napoleão Hill define o sexto sentido como a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Ele diz também que o sexto sentido pode ser chamado de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos são chamados às vezes de pressentimentos ou inspirações. Napoleão Hill diz que, com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Assim, é fundamental desenvolver o sexto sentido, essa importante e poderosa ferramenta, que será mais um importante aliado rumo à realização dos objetivos que tanto desejamos conquistar. Esse foi o nosso resumo sobre o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Obrigado por curtir o vídeo e assistir até o final. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos vídeos semanais. Sua inscrição é nossa maior conquista e significa que nosso trabalho tem sido positivo para as pessoas. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, isso nos ajuda muito também. E lembre-se de uma importante lição de Napoleão Hill. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está a seu alcance, deixando-o para que outros o arrebatem. Desejamos que você se decida rápido, comece a agir já e tenha persistência para alcançar os seus objetivos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.